A vizinha do apartamento superior, Helena, tinha o dom de transformar pequenos inconvenientes em catástrofes emocionais. Alta, loira, sempre vestida como se fosse a qualquer momento para um coquetel empresarial, Helena trabalhava em uma empresa de marketing e dirigia um SUV prateado reluzente que parecia maior do que realmente era. Nos últimos 8 meses, desde que se mudara para o prédio, Helena desenvolvera o hábito de estacionar onde bem entendia, ignorando as placas com os números dos apartamentos claramente afixadas em cada vaga. No início, Marina tentou ser compreensiva, afinal, erros acontecem, e ela própria já confundira vagas em estacionamentos de shopping. Mas a compreensão de Marina erodiu rapidamente quando percebeu que não eram erros, eram escolhas deliberadas. Na primeira vez, Marina deixou um bilhete educado no para-brisa do SUV. Olá, esta é minha vaga número 12, por favor, estacione na sua vaga número 23. Obrigada. Helena simplesmente ignorou. Na segunda vez, Marina bateu à porta do apartamento dela. Helena abriu usando um roupão de seda, segurando uma taça de vinho, e olhou para Marina como se olhasse para um inseto particularmente insistente. Ah, desculpa, esqueci, disse ela, sem nenhum traço de arrependimento genuíno na voz. Vou tirar amanhã cedo, mas não tirou. Marina precisou estacionar na rua e quando voltou pela manhã, encontrou um arranhão profundo na lateral do seu carro velho, cortesia de algum motorista descuidado durante a noite. Marina tentou falar com o síndico, um homem aposentado chamado Seu Roberto, que parecia mais interessado em evitar conflitos do que em resolver problema. Olha, Marina, essas coisas acontecem. Tenta conversar com ela de novo, vai que ela não entendeu. Marina tentou explicar que já havia conversado 3 vezes, mas Seu Roberto apenas deu de ombros e voltou para seu apartamento, deixando-a sozinha no corredor com sua frustração crescendo. Foi então que Marina percebeu algo que a deixou nauseada. Ela estava sendo vista como a problemática, a vizinha chata que não conseguia deixar passar um pequeno inconveniente. Helena tinha o dom de se fazer de vítima, de transformar suas próprias transgressões em mal-entendidos inocentes. E Marina, com sua voz baixa e sua educação de não causar cenas, estava perdendo uma batalha que nem sabia que estava travando. A gota d'água veio em uma quinta-feira chuvosa, 2 semanas antes de Marina sair para suas férias, há muito planejadas. Ela trabalhava como analista de sistemas em uma pequena empresa de tecnologia e raramente tirava folga. Essas 2 semanas na praia do Nordeste eram algo que ela sonhava há meses, especialmente depois da perda da mãe. A dor da ausência ainda era uma ferida aberta, e Marina esperava que o mar e o sol pudessem, de alguma forma, começar a curá-la. Mas naquela quinta-feira, quando chegou em casa depois de um dia exaustivo lidando com servidores que insistiam em cair, encontrou o SUV de Helena estacionado em sua vaga, outra vez. Só que desta vez, havia algo diferente. Marina tocou a campainha do apartamento de Helena repetidamente, mas não houve resposta. Ligou para o celular dela, que estava listado no mural do prédio para emergências, e foi direto para a caixa postal. Marina sentou-se no chão frio da garagem e, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar. Não eram apenas lágrimas de frustração pela vaga de estacionamento, eram lágrimas acumuladas de todos os momentos em que ela se sentiu pequena, invisível, desrespeitada. Lágrimas pela mãe que não estava mais ali para aconselhá-la, lágrimas pela sensação de estar sempre perdendo, de nunca ser levada a sério. Quando finalmente se levantou, algo havia mudado dentro dela. Não era raiva exatamente, era uma decisão fria e calculada. Ela não ia mais pedir, não ia mais implorar por respeito. Ia simplesmente tomar de volta o que era seu. No dia seguinte, sexta-feira, Marina passou o dia inteiro preparando seu plano. Ela estudou os regulamentos do condomínio, linha por linha, e descobriu algo interessante. Cada proprietário tinha o direito legal de instalar um portão em sua vaga, desde que não obstruísse a passagem geral. Marina sempre soubera disso, mas nunca pensara em fazê-lo porque confiava na civilidade básica das pessoas. Que ingênua havia sido. Ela ligou para 3 empresas diferentes de serralheria até encontrar uma que pudesse fazer um serviço expresso. Custou quase o dobro do normal, comendo uma parte considerável do orçamento de suas férias. Mas Marina não se importou. Alguns custos eram necessários para recuperar a dignidade. O serralheiro chegou no sábado de manhã,
um homem baixo e atarracado chamado João, que fez o serviço com eficiência silenciosa. O portão era simples, mas sólido, feito de ferro maciço, com uma trava robusta que exigia 2 chaves diferentes para abrir. João olhou para o SUV estacionado dentro da vaga e ergueu uma sobrancelha questionadora. "Tem certeza disso, moça?" perguntou ele, com um meio sorriso que sugeria que havia visto esse tipo de situação antes. Marina apenas acenou com a cabeça. Absoluta certeza. Quando o portão estava instalado, trancado e testado, Marina sentiu uma mistura estranha de triunfo e medo. Uma parte dela, a parte que fora criada para ser educada e evitar conflitos, gritava que isso era uma loucura, que haveria consequências terríveis. Mas outra parte, uma parte que ela nem sabia que existia até aquele momento, sussurrava que finalmente, ela estava fazendo algo certo. Marina foi para o aeroporto na manhã de domingo com as 2 chaves do portão guardadas em sua mochila. Seu voo saía às 10 da manhã, e quando o avião decolou, ela olhou pela janela para a cidade que ficava para trás e sentiu uma leveza que não experimentava há meses. 2 semanas inteiras sem pensar em códigos de programação, em prazos impossíveis, em vizinhas problemáticas. Ela havia deixado seu número de emergência com seu Roberto, mas apenas para casos realmente urgentes, deixou bem claro. Não era seu problema se Helena tinha planejamentos ruins. As primeiras mensagens começaram a chegar no 2º dia de suas férias. Marina estava deitada na areia quente, um livro esquecido ao lado, quando seu telefone começou a vibrar incessantemente. Eram mensagens de Helena, começando educadas e rapidamente escalando para a histeria. "Marina, preciso do meu carro urgente, por favor me liga." "Marina, isso é ridículo, abre esse portão agora." "Marina, vou chamar a polícia, você não pode me prender assim." "Sua louca, seu portão é ilegal, vou processar você." Marina leu cada mensagem com uma calma que a surpreendeu. Parte dela esperava sentir culpa, arrependimento, o peso familiar da necessidade de agradar. Mas tudo o que sentia era uma satisfação tranquila, quase zen. Ela respondeu apenas uma vez com uma mensagem curta e direta. "A vaga é minha, registrada em meu nome no contrato do apartamento. Você estacionou lá sem permissão. Volto em 13 dias." Os dias seguintes trouxeram uma avalanche de comunicações. Seu Roberto ligou 3 vezes, cada vez mais agitado, dizendo que Helena estava causando um escândalo no prédio, que havia ameaçado processar o condomínio, que estava dizendo que Marina era maluca e perigosa. Marina ouviu educadamente e repetiu a mesma informação. Ela estava exercendo seu direito legal de proteger sua propriedade. Helena havia sido avisada múltiplas vezes sobre o problema e ela voltaria em 10 dias. A mãe de Helena ligou, uma senhora com voz estridente que acusou Marina de ser uma pessoa mesquinha e cruel. "Minha filha precisa do carro para trabalhar, você está sabotando a carreira dela." Marina quase riu. Helena morava a 3 quarteirões de uma estação de metrô e a 8 quarteirões de seu escritório. A necessidade do carro era conveniência, não sobrevivência. Mas foi a ligação do advogado de Helena que realmente testou a resolução de Marina. O homem tinha uma voz profunda e intimidadora, repleta de jargões jurídicos e ameaças veladas. Ele falou sobre destruição de propriedade, cárcere privado de bens, danos morais e materiais. Marina ouviu tudo em silêncio, seu coração batendo acelerado, o medo antigo de autoridade tentando se reacertar. Quando ele finalmente parou para respirar, Marina respondeu com uma voz mais firme do que se sentia por dentro. "Senhor, instalei um portão legal em minha vaga legal para proteger minha propriedade de uso indevido repetido. Sua cliente foi avisada múltiplas vezes e escolheu ignorar. Tenho toda a documentação, incluindo mensagens, fotos e testemunhas. Se ela quiser processar, estarei feliz em apresentar tudo isso a um juiz." Houve um silêncio longo do outro lado da linha. "Pensaremos sobre isso", disse o advogado finalmente, com muito menos convicção na voz. Foi naquela noite, deitada na rede da pousada, enquanto ouvia o som das ondas, que Marina realmente processou o que estava acontecendo. Ela havia passado a vida inteira tentando ser a pessoa boa, a que não causava problemas, a que colocava as necessidades dos outros antes das suas. Sua mãe, apesar de forte em muitos aspectos, também carregava essa programação, essa necessidade de ser amada através da complacência.
Marina lembrou-se de todas as vezes que sua mãe aceitara turnos extras no hospital onde trabalhava como enfermeira, mesmo quando estava exausta. Lembrou-se de como sua mãe nunca reclamava quando vizinhos faziam barulho, quando colegas a tratavam mal, quando a vida simplesmente a espremia. Não vale a pena criar confusão, sua mãe costumava dizer. E Marina havia internalizado essa filosofia tão profundamente que se tornara parte de sua identidade. Mas agora, pela primeira vez, Marina estava questionando essa identidade. Será que ser boa significava ser capacho? Será que ter paz significava aceitar desrespeito? Ela pensou em sua mãe nos últimos dias de vida, tão pequena naquela cama de hospital, e lembrou-se de uma conversa que tiveram. Sua mãe, com a clareza cruel que às vezes vem com a proximidade da morte, havia segurado a mão de Marina e dito: "Não seja como eu. Não deixe as pessoas te pisotearem. Eu passei a vida inteira sendo conveniente para os outros e esqueci de ser conveniente para mim mesma." Marina havia chorado naquela noite, prometendo à mãe que seria diferente, mas sem realmente acreditar que conseguiria. Talvez esta situação absurda com Helena fosse o universo lhe dando uma chance de cumprir aquela promessa. Na segunda semana de férias, as mensagens diminuíram. Marina soube através do grupo de WhatsApp do condomínio que ela raramente checava, mas não havia saído, que Helena finalmente aceitara a realidade e estava usando o transporte público. Alguns vizinhos a defendiam, dizendo que Marina havia exagerado, que 2 semanas era tempo demais para provar seu ponto. Outros, surpreendentemente, saíram em defesa de Marina. Dona Cláudia, do 2º andar, escreveu: "Sobre tempo de alguém colocar limites nessa moça. Ela acha que o mundo gira ao redor dela." Senhor Paulo, do 4º andar, adicionou: "Marina está certa. Propriedade é propriedade. Se fosse comigo, fazia pior." Marina leu essas mensagens com um misto de alívio e desconforto. Ela não queria ser vista como a vilã vingativa, mas também não queria mais ser a vítima silenciosa. A verdadeira prova veio quando Marina, em um momento de solidão inesperada, numa tarde nublada na praia, quase cedeu. Ela estava olhando para as chaves do portão em sua mochila, pensando em como seria fácil ligar para o serralheiro, pedir que ele abrisse o portão remotamente, terminar esse pesadelo de confronto que a deixava com o estômago embrulhado. Seria tão mais simples voltar a ser quem ela sempre foi, a pessoa que evitava conflitos a todo custo. Mas então ela recebeu uma mensagem de uma vizinha que nunca havia falado com ela antes, Clara, do 3º andar. "Oi, Marina. Não nos conhecemos direito, mas queria te dizer que admiro sua coragem. A Helena fez a mesma coisa comigo por meses, até eu desistir e começar a estacionar na rua. Você está fazendo o que eu não tive coragem de fazer. Obrigada." Marina leu aquela mensagem 3 vezes, sentindo algo se expandir em seu peito. Não era apenas sobre ela. Nunca havia sido apenas sobre ela. Os últimos dias das férias passaram em uma névoa de reflexão. Marina nadou no mar todas as manhãs, deixando a água salgada lavar não apenas o suor, mas também camadas de condicionamento antigo. Ela leu livros que havia comprado, mas nunca tivera tempo de abrir. Conversou com outros turistas, rindo de piadas bobas e compartilhando histórias de vida. E lentamente, sentiu a tensão crônica em seus ombros começar a se dissolver. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Marina conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar às 3 da manhã, com o peito apertado de ansiedade. Talvez estabelecer limites não fosse apenas sobre proteger espaços físicos, mas sobre proteger espaços emocionais também. Quando o avião pousou de volta em São Paulo, Marina sentiu uma mistura de apreensão e determinação. Ela sabia que teria que enfrentar Helena, provavelmente teria que lidar com mais drama, mais acusações, mais tentativas de fazê-la se sentir culpada, mas algo fundamental havia mudado. Ela não era mais a mesma mulher que havia partido 2 semanas antes. O táxi a deixou em frente ao prédio no final da tarde de um domingo. O prédio parecia exatamente o mesmo, mas Marina o via com olhos diferentes. Ela pegou sua mala, atravessou o saguão onde seu Roberto a cumprimentou com um aceno nervoso e desceu para a garagem. O portão de ferro estava exatamente onde ela o deixara, sólido e imóvel. Do outro lado, o SUV prateado de Helena esperava em silêncio. Marina tirou as chaves da mochila e, por um longo momento, apenas ficou ali, olhando para aquele pedaço de metal que se tornara o símbolo de sua transformação pessoal.
Então, lentamente, inseriu as duas chaves, girou-as nas travas e abriu o portão. O rangido do ferro ecoou pela garagem vazia. Marina entrou, caminhou até o SUV e deixou um bilhete simples no para-brisa. Seu carro está livre. Esta vaga é minha. Se estacionar aqui novamente, o portão volta. Não haverá mais avisos. Ela arrastou sua mala até seu apartamento, trancar o portão atrás de si com um clique satisfatório. Dentro de casa, tudo estava como ela deixara, mas de alguma forma também parecia diferente. Mais seu. Marina tomou um banho longo, preparou um chá e sentou-se no sofá com seu laptop. Ela sabia que precisava verificar seus e-mails de trabalho, preparar-se mentalmente para voltar à rotina no dia seguinte. Mas primeiro, ela abriu um documento novo e começou a escrever. Não sabia exatamente o que estava escrevendo, apenas deixou as palavras fluírem. Era sobre limites, sobre respeito, sobre a coragem que leva para defender o que é seu não apenas no mundo físico, mas no mundo emocional. Era sobre sua mãe, sobre todas as vezes que ela desejou que sua mãe tivesse defendido a si mesma com mais força. Era sobre transformação, sobre como às vezes as menores batalhas nos ensinam as maiores lições. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo e desceu para checar a garagem. O SUV de Helena havia sumido durante a noite. Sua vaga estava vazia, esperando por ela, e Marina sentiu uma onda de alívio puro. Ela dirigiu para o trabalho com uma sensação de leveza que não experimentava há meses, talvez anos. No escritório, seus colegas comentaram que ela parecia diferente, mais relaxada, e Marina apenas sorriu. Como poderia explicar que 2 semanas na praia e uma guerra absurda por uma vaga de estacionamento a haviam transformado mais profundamente do que qualquer terapia ou livro de autoajuda? Nos dias seguintes, Marina e Helena se cruzaram algumas vezes no corredor. Helena a olhava com uma mistura de raiva e algo que poderia ser respeito relutante, mas nunca disse nada. Marina também mantinha silêncio, mas erguia a cabeça um pouco mais alto. Mantinha contato visual um pouco mais tempo. Ela não estava procurando confronto, mas também não estava mais fugindo dele. A dinâmica do prédio havia mudado sutilmente. As pessoas a cumprimentavam com mais consideração, como se finalmente a vissem como alguém a ser levado a sério. 3 semanas depois do incidente, Marina estava saindo para o trabalho quando encontrou Helena entrando no elevador. Por um momento, pareceu que Helena ia esperar o próximo, mas então ela entrou, ficando do lado oposto. O silêncio era denso, carregado de tudo que não fora dito. Finalmente, quando o elevador passava pelo 2º andar, Helena falou sem olhar para Marina. Você sabe que exagerou, né? Marina considerou ignorar, como faria a velha Marina. Mas a nova Marina, a que surgira daquelas 2 semanas e daquela decisão impossível, virou-se e respondeu calmamente. Não, exagero seria eu aceitar desrespeito repetido e não fazer nada. O que fiz foi estabelecer um limite que deveria ter existido desde o início. Helena finalmente a olhou, e para surpresa de Marina, seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Ninguém nunca me tratou assim antes, ela disse, e sua voz estava desprovida da arrogância habitual. Eu sempre consegui o que queria, sabe? As pessoas sempre cediam. Marina sentiu uma pontada de algo que não era bem pena, mas talvez compreensão. Isso não é bom para ninguém, ela respondeu suavemente. Nem para quem cede, nem para quem sempre ganha. No final, todo mundo perde. O elevador chegou ao térreo com um tinido suave. As portas se abriram e ambas saíram, caminhando em direções opostas, sem dizer mais nada. Mas algo havia sido dito naquele breve intercâmbio, algo importante sobre poder, respeito e as dinâmicas complicadas da convivência humana. Marina nunca mais teve problemas com sua vaga de estacionamento. O portão permaneceu instalado, não por necessidade, mas como lembrete. Alguns meses depois, ela o pintou de um azul alegre que combinava com os azulejos do prédio. Tornou-se parte da paisagem. Não uma declaração de guerra, mas uma afirmação simples de limite e dignidade. Helena começou a estacionar em sua própria vaga e, embora nunca se tornassem amigas, desenvolveram um respeito mútuo e distante que funcionava para ambas. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro de Marina. No trabalho, ela começou a falar mais em reuniões, a propor ideias que antes guardaria para si mesma. Quando seu chefe tentou empurrar um projeto com prazo impossível,
Ela, educadamente, mas firmemente, explicou por que não era viável e propôs alternativas realistas. Para sua surpresa, ele concordou. Nos relacionamentos pessoais, Marina aprendeu a dizer não sem se desculpar excessivamente, a expressar suas necessidades sem medo de ser vista como difícil ou exigente. Não foi uma mudança da noite para o dia, e houve muitos momentos em que o velho hábito de complacência tentou ressurgir, mas ela agora tinha uma âncora, uma memória de quando finalmente defendeu o que era seu. 6 meses depois do incidente, Marina estava organizando as coisas de sua mãe que havia guardado em caixas, ainda incapaz de processar totalmente a perda. Entre as roupas cuidadosamente dobradas e as joias simples, ela encontrou um diário que não sabia que existia. Com mãos trêmulas, Marina abriu na primeira página e encontrou a letra familiar de sua mãe. O diário cobria os últimos 2 anos de vida de sua mãe, e Marina passou a noite inteira lendo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sua mãe escrevera sobre arrependimentos, sobre todas as vezes que não se defendeu, sobre como desejava ter ensinado à filha a importância de ter uma espinha dorsal. Na última entrada, escrita apenas 3 dias antes de sua morte, sua mãe havia escrito: "Minha maior esperança é que Marina seja mais corajosa do que eu fui, que ela entenda que bondade não é fraqueza e que defender a si mesma não é crueldade, que ela viva a vida que eu não tive coragem de viver." Marina fechou o diário e abraçou-o contra o peito, soluçando com uma intensidade que a surpreendeu. Mas eram lágrimas de libertação, não apenas de tristeza. Ela havia cumprido a promessa que fizera à beira do leito de morte de sua mãe, sem nem perceber. A situação absurda com Helena não fora apenas sobre uma vaga de estacionamento, fora sobre honrar a memória de sua mãe da única maneira que realmente importava, vivendo de forma diferente, escolhendo o respeito próprio sobre a conveniência dos outros. Naquela noite, Marina sonhou com sua mãe pela primeira vez desde sua morte. No sonho, elas estavam na praia onde Marina havia passado suas férias, caminhando lado a lado na areia molhada. Sua mãe parecia mais jovem, mais leve, livre do peso da doença e dos anos de alto sacrifício. Ela olhou para Marina com aquele sorriso que costumava iluminar qualquer sala e disse: "Você está fazendo isso certo, minha filha. Continue fazendo isso certo." Quando Marina acordou, o travesseiro estava molhado de lágrimas, mas ela se sentia mais leve do que em anos. A dor da perda ainda estava ali, talvez sempre estivesse, mas agora vinha acompanhada de algo novo, a sensação de que estava vivendo uma vida que sua mãe aprovaria, uma vida onde ela não era mais invisível, não era mais facilmente descartável. A vida continuou, como sempre continua, com suas pequenas alegrias e frustrações cotidianas, mas Marina navegava por ela de forma diferente agora. Quando alguém tentava se aproveitar de sua boa vontade, ela pensava no portão de ferro azul e encontrava força para dizer não. Quando se sentia pequena ou insignificante, lembrava-se da sensação de trancar aquele SUV e ir para suas férias, da escolha consciente de priorizar seu próprio bem-estar. E quando a culpa tentava se infiltrar, sussurrando que ela havia sido cruel ou exagerada, Marina fechava os olhos e ouvia a voz de sua mãe dizendo: "Você está fazendo isso certo." O verão chegou novamente, 1 ano depois do incidente. Marina estava na mesma praia, na mesma pousada, lendo um livro na mesma rede. Mas ela não era a mesma pessoa. O peso da culpa que carregara por tanto tempo havia se dissolvido, substituído por algo mais sustentável, o conhecimento tranquilo de que ela merecia espaço no mundo, literalmente e metaforicamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Clara, a vizinha que a apoiara durante o conflito. "Obrigada por me inspirar. Finalmente pedi aquele aumento que merecia. Meu chefe disse sim." Marina sorriu e digitou de volta: "Eu sabia que você conseguiria. Às vezes só precisamos lembrar que merecemos o que é nosso." E ali, naquela rede balançando suavemente com a brisa do mar, Marina entendeu a verdadeira lição de tudo aquilo. Não era sobre vingança ou provar um ponto. Era sobre a escolha diária, minuto a minuto, de se valorizar. Era sobre entender que estabelecer limites não é um ato de agressão, mas de amor próprio. Era sobre honrar a memória daqueles que amamos,
não através de luto perpétuo, mas através de viver as lições que nos deixaram. Sua mãe não podia mais lutar suas próprias batalhas, mas havia dado a Marina a bênção final de lutar a sua, e Marina finalmente estava à altura desse presente precioso. O portão azul continuava lá, guardando aquele pedaço de concreto que representava muito mais do que um lugar para estacionar um carro. Era um monumento à transformação, um lembrete físico de que às vezes as batalhas mais importantes são as menores, e que a coragem não vem de grandes gestos heróicos, mas da decisão simples e cotidiana de não desaparecer por conveniência dos outros. Marina aprendeu que ser boa não significa ser fraca, que ter paz não significa aceitar desrespeito, e que às vezes o ato mais gentil que podemos fazer por nós mesmos é simplesmente dizer: isso é meu, eu importo, e não vou mais abrir mão disso. E quando Helena, meses depois, acenou para ela no corredor com um meio sorriso estranho que poderia ser desculpa, ou reconhecimento, ou simplesmente rendição, Marina acenou de volta, porque no final não se tratava de inimizade ou vitória. Tratava-se de duas mulheres aprendendo, cada uma à sua maneira, que limites são necessários para que qualquer relacionamento, mesmo o de vizinhas distantes, possa funcionar. E tratava-se de Marina finalmente entendendo a última lição que sua mãe tentara lhe ensinar, que ocupar espaço no mundo não é egoísmo, é sobrevivência.